Hoje, a palestra terá o tema Responsabilidade com a formação dos filhos e os direitos violados. A nossa palestrante é a Renata Antônia da Silva. Ela é formada em Serviço Social pela FACED em Divinópolis, foi professora de Filosofia e Sociologia na rede estadual por 2 anos e hoje conselheira tutelar. Renata, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Que bom dia mais feliz, né? E tem que ser mesmo, porque quando a gente vai falar sobre criança e adolescente, acho que para todos aqui é a coisa mais preciosa que nós temos, né? Eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, mas eu queria a participação de todo mundo. Eu queria que fosse uma palestra que vocês participassem comigo, tá? Então eu queria o seguinte: quem tem filho aí, levanta a mão. Olha, quase 100%, né? E quem não tem? Tem vontade de ter? Levanta a mão quem não tem. E tem vontade. Isso mesmo. Então, nós estamos falando sobre uma coisa, né? Sobre um assunto que é de interesse de todos. Porque todos temos filhos, quem não tem quer ter e sabe da importância que é a gente colocar um ser humano aqui neste mundo. Não sabemos? E aí eu queria com essa palestra, a princípio, começar a desconstruir algumas coisas para juntos nós começarmos a construir outros conceitos. Quem aqui, quando fala de conselho tutelar, dá uma torcidinha de nariz? Quem? Quem acha que conselho tutelar está aqui para poder tirar o filho dos outros? Alguém quer levantar a mão para poder falar se acha que é isso? Então, até que... Alguns casos, né? Então, eu vou explicar para vocês o que é a minha função enquanto conselheira, tá? Para depois eu explicar para vocês mesmo o cerne da nossa palestra de hoje. Na verdade, é uma conversa, né? Eu quero conversar com vocês. O Conselho Tutelar, ele é um órgão, né? Que ele não é vinculado ao Poder Judiciário, mas nós temos uma ligação muito próxima deles. E qual que é o nosso papel? Nós estamos lá inseridos dentro da lei, né? Que é o ECA. Todo mundo já ouviu falar do Estatuto da Criança e Adolescente, não já? Então, o Conselho Tutelar, ele faz parte também dos alicerces dessa lei. Por quê? Porque o ECA veio para garantir os direitos da criança e do adolescente, em todas as suas esferas, né? O ECA, ele se preocupou com todos os detalhes que se refere à criança e ao adolescente, né? Da alimentação, à educação, à proteção, né? A não correr os riscos, a não ter direito violado. Mas aí, Renata, peraí, o que é direito violado? Alguém sabe o que é direito violado? Alguém sabe? Então, eu vou explicar para vocês. Uma criança, ela pode viver na rua? Isso é uma violação de direito. Uma criança pode ser espancada? Isso é uma violação de direito. Uma criança pode sofrer abuso sexual? É uma violação de direito. Abuso sexual foi tão discutido, né, na televisão esses últimos dias, não foi? Quem é que viu na televisão? Pois é. Então, quer dizer, aquilo que a novela trouxe, ela trouxe uma realidade, que às vezes está muito escondida lá na minha casa, está escondido lá no quarto da criança na madrugada, não é? Está escondido lá na zona rural. Então, quer dizer, o Conselho Tutelar, a gente atua dentro dessas violações de direito. Violação de direito, na verdade, então, simplificando, é quando ou o poder, né, que é o Estado, ou o município, ou a família, ou nós, enquanto sociedade, não cumprimos o que é de direito daquela criança. A gente viola o direito dela. A partir do momento que a gente não faz o que é devido. Ficou claro? Se perguntar para vocês agora o que é violação de direito, vocês vão saber me falar? É quando a gente não cumpre o que é inerente, o que é ali obrigatório para uma criança. Tudo bem?
E aí o Conselho Tutelar, ele está ali na ponta. Como assim na ponta, Renata? Por quê? Porque como nós não somos um órgão que é ligado ao judiciário, a gente está ali para receber as demandas que aparecem de violação de direito, que seja do Estado, que seja do município, que seja da família, para a gente poder trabalhar em cima daquela demanda, não é? Quando a demanda chega, por exemplo, vocês já sabem o que é direito violado, não sabem? Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui no Niterói tem muitas escolas, não tem? E é direito da criança estudar perto de sua casa. A lei diz isso. E aí, por exemplo, você vai lá matricular seu filho, e aí a diretora fala com você assim, olha, não tem vaga, mas você fez o recadastramento, você fez o seu papel de mãe, de pai. Você foi lá, procurou a escola na data certa, cadastrou seu filho, fez a questão do zoneamento, tudo certinho, mas a vaga não saiu. Tem alguém violando o direito dessa criança? Quem? Não é? Então, o Estado ali na questão da educação, a Secretaria de Educação está violando o direito daquela criança. Mas, por exemplo, se saiu o cadastramento, marcou lá, do dia 25 de novembro a 10 de dezembro, e a mãe foi lá, não foi lá na escola, quem violou o direito dessa criança? A mãe, não é? A mãe, o pai, o responsável, o tio, quem é que responsabiliza por essa criança? Neste caso, violou o direito da criança. Pelo fato de não ter se preocupado. Por quê? Porque o direito da educação está prescrito em lei, não é? E a lei não diz que a violação de direito pode ser do Estado, do município, da sociedade ou da família? Deu para entender essa parte? Aí aí a mãe que fez o cadastramento, que fez tudo certinho, aí ela vai lá no Conselho Tutelar, lá em mim, e fala assim, ó, Renata, eu fiz o cadastramento, eu moro no Niterói, tem a escola lá que é da série do meu filho, eu não tenho condição de pagar transporte de van, eu não tenho condição. Aí o que acontece? Eu vou lá e faço uma requisição lá para a Secretaria de Educação, que seja municipal, que seja estadual, e vou requisitar a vaga para aquela criança. Mas eu vou mentir? Não, eu vou falar que a mãe fez o papel dela, que ela fez o recadastramento, que ela foi lá, que está tudo certinho. E aí, pode acontecer duas coisas. Na maioria das vezes, acontece sempre a primeira. A Secretaria de Educação me dá a vaga, e eu vou e passo para a mãe. Então, eu garanti o direito à educação daquela criança. Mas pode ser que a secretaria não tenha mais vaga aqui no São Vicente, porque já passou muito tempo e já, né, as escolas estão, as salas estão todas cheias já. Não tem jeito de quebrar a parede e colocar mais uma cadeirinha lá, né? Aí a secretaria vai me encaminhar para uma outra escola, que às vezes não é perto da sua casa. Aí eu vou conversar com você, olha, tem condição de você? Não, não tem, é só meu marido que trabalha. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai conversar e, dependendo da situação, a gente vai encaminhar lá para o judiciário. Ó, juiz, aquela família ali, ó, não tem condição nenhuma, zero. E a secretaria não está me negando a vaga. Então, eu vou acabar jurisdicionando a situação. Aí quem vai se ver com a secretaria, com a escola, vai ser o juiz, né? A rede municipal tem o direito a transporte. Todo mundo aqui, algumas pessoas sabem, né? Quando é muito longe, por exemplo, Copacabana, não tem escola ali no Copacabana. Os meninos que estão nos anos iniciais, eles têm direito ao transporte. Os meninos que estão na rede estadual já não têm. Isso é uma violação grave do Estado. E que a gente precisa, enquanto sociedade, se unir para isso. Porque tem certos lugares de Divinópolis que não tem a escola e que os meninos também não têm direito ao transporte, eles vão ficar sem estudar. Então, o que a gente percebe? Tem muita violação de direito que não é da família, que é o Estado. E nós, enquanto sociedade, eu, sociedade, você, sociedade, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos. Porque é o Estado que dita as leis, não é? O ECA não é uma lei?
O ECA é uma lei, não é? Então, as leis sociais também é o Estado que tem que ditar. E quando ele está falhando, a lei não é clara de dizer que os direitos das crianças é do Estado, do município e da família? Então a gente, enquanto família, a gente também precisa correr atrás desses direitos. E o Conselho Tutelar, a gente sempre participa aí de audiências públicas, a gente conversa com os vereadores para tentar garantir o direito aonde não se tem, não é? Porque nós vivemos no Brasil e a gente sabe que tem muitos direitos aí que o Estado nos viola, não é? Mas o cerne dessa palestra, a princípio, é aquela violação de direito que acontece lá dentro da família. Aí, eu queria perguntar para uma criança aqui. Existe uma criança um pouquinho maior que fala que não é vergonhoso? Tem ou não tem? Tem, não? Escovar os dentes todo dia é o quê? É uma obrigação? Quantas mães aqui têm que pedir para o filho escovar o dente todo dia depois do café? Eles não entendem essa obrigação, não é? E a gente tem que ficar falando, levando para escovar, não é assim? E se o menino já está maior, já sabe que tem que escovar o dente, e aí a mãe fala, escovou o dente, a menina fala, não escovei. Aí você vai, então tá bom, então, quando seu dente der cárie, então aí vai doer, aí você vai ver que precisa escovar o dente. É assim? Não é, não é? Porque quando a gente tem um filho, a gente tem que pegar no pé deles sempre, não é? Às vezes eu tenho um filho de 20 anos, de 30 anos, que a gente tem que pegar no pé, que a gente tem que cobrar, que a gente tem que falar. Por quê? Porque o filho é a nossa responsabilidade. E quando a gente não entende a profundidade dessa responsabilidade, a gente viola o direito dele. Aí a gente cai lá no Conselho Tutelar. Nossa, Deus do céu, mas que a conselheira me chama aqui todo dia. Ela fala comigo todo dia, ela me xinga, me chama minha atenção. Mas por quê? Porque não está entrando, às vezes, na sua cabeça que você está violando o direito do seu filho, e que não pode. Porque quando você viola o direito do filho e chega lá no Conselho Tutelar, a conselheira não consegue te fazer entender, compreender que você precisa mudar, essa conselheira vai ter que passar o caso mais para frente, não vai? Nós não vamos ter que passar esse caso para frente? Porque o que a gente não consegue. Por isso que a gente fala que o Conselho Tutelar está lá no pezinho da justiça. A gente está lá para evitar que vá para a justiça. Só que a gente fala muito lá no Conselho Tutelar, nós somos 5 conselheiras lá, para uma cidade do tamanho de Divinópolis, né? É muito serviço. E o que acontece? Chega casos para a gente de todas as formas, de uma vaga escolar a um abuso sexual. E é o nosso trabalho garantir o direito daquela criança. Então, na maioria das vezes, ninguém pensa que o Conselho Tutelar tem esse trabalho, e sim que o Conselho Tutelar vai tirar o filho de alguém. Não, muito pelo contrário. Nós estamos lá para garantir que seu filho permaneça com você, dentro do que é inerente a ele, e que ele esteja protegido. Porque é debaixo das asas da família que é o nosso lugar seguro, não é? Então, quando a família começa a violar os direitos, essa família precisa ser novamente puxada, né? Às vezes a gente é duro, às vezes com a família, né? A gente precisa, às vezes, apertar o dedo na ferida, falar da realidade, passar um aperto para a família poder, opa, vou perder meu filho. Mas por que às vezes o Conselho Tutelar tira uma criança de uma mãe, de um pai, de um responsável? Vou explicar para vocês um pouquinho. Eu sou casada e eu tenho lá um companheiro que não é pai do meu filho. E aí a criança começa a ficar apática, começa a sentir dor, começa a ficar meio afastada desse padrasto, tem medo dele, né? E eu saio para trabalhar e ele trabalha num horário diferente do meu, e aí ele fica responsável para cuidar do meu filho. É normal, não é? Quando a gente é casado, a gente deixa a criança com o tio, com o irmão, com o padrasto, não é normal? A gente não espera que seja uma coisa que vai acontecer, né? Só que aí essa criança fica assustada perto desse padrasto. E aí o que acontece? A criança vai lá e conta lá na escola, conta lá para a professora dela, que o padrasto está passando a mão nela, que o padrasto está fazendo coisa errada com ela. Não é? Aí é obrigação da escola
ligar lá para o Conselho Tutelar. Aí a gente vai lá, por quê? Porque eu tenho que garantir o direito dessa criança. Mas, a princípio, a mãe está inocente, né? Ela não sabe, né? Aí, o que acontece? Chama a mãe lá. Primeiro, a gente vai garantir o direito da criança. A gente vai saber se teve uma... Né? Juridicamente, a gente fala conjunção carnal, que no popular é a penetração. É quando viola-se totalmente o direito da criança. Né? Porque o molestar é passar a mão, é fazer a criança passar a mão também, não é? Mas isso também é abuso sexual, porque abuso sexual, ele pode ter as suas gravidades, mas é abuso. Entendeu? Só que no caso dessa criança aí, a violação foi total. A gente vai entrar no direito dessa criança, na proteção dela, né? A gente vai na delegacia para poder falar do crime, porque abuso sexual é um crime, não é? Todo mundo está ciente que é? Então a gente vai na delegacia para falar desse crime. Depois a gente vai notificar a mãe. O padrasto a gente não quer saber. É a polícia que vai tratar com ele. E a gente vai contar que é para a mãe o que aconteceu. E se a mãe desacreditar em mim? Escolher o padrasto? Essa mãe pode ficar com essa criança? Pode? Vocês, se estivessem no meu lugar, manteriam essa criança com a mãe? Por quê? Porque a criança ia continuar vulnerável, não é? Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a menina, correr com ela para o abrigo? Não. Vou procurar uma avó, uma tia consciente, né? Se essa pessoa, essa tia, essa avó falar, não, eu vou proteger minha neta, vou proteger minha sobrinha. Não, nenhum dos dois vai chegar perto dela sem que eu esteja próximo para proteger. Essa criança precisa ir para o abrigo? Mas se, por exemplo, ela fala, não, ele mexe com coisa errada, ele é violento, ele vai vir aqui, infelizmente eu não vou me responsabilizar por essa criança. Ninguém, eu procurei todo mundo da família, ninguém quis se responsabilizar. Aí eu posso institucionalizar essa criança? Posso levar para abrigo? Posso, por que eu vou fazer enquanto instituição? Eu posso levar para minha casa? Eu queria muitas vezes, mas eu não posso. E se eu procurei a família, e a família não quis se responsabilizar, o abrigo se responsabiliza. Lá, a criança não vai estar debaixo do seio da família, mas ela vai estar protegida, livre, ela não vai sofrer mais. Né? Então, eu dei para vocês um exemplo dos caminhos que o Conselho faz quando a gente precisa retirar uma criança. Aí isso é na questão de agressão física, não é? Aí é todo o outro, né, que engloba as questões dos direitos da criança. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês sejam sinceros comigo. O filho fez bagunça, derrubou as maquiagens, tudo da mãe, que a gente quase morre com maquiagem, né? A gente sabe que é caro. Derrubou tudo, e a gente já tinha avisado 1000 vezes, não mexe, não pega. Essa criança que fez isso, ela merece uns tapinha na bunda? Dar tapinha na bunda da criança é agressão física? Agora, se a criança quebrou as maquiagens, eu vou lá e pego um cinto e... Isso é agressão física? Criança fica toda roxinha, toda machucada. Então, vocês entendem a diferença entre correção e agressão física? A agressão é quando a gente quer descarregar a nossa raiva. A gente não está educando. A gente está descarregando raiva. A gente está lá só, ai, que raiva desse menino, vou torcer seu pescoço. Não é? Quando a gente fala que vai torcer o pescoço, que a gente vai matar, que vontade de te matar, isso é agressão psicológica, gente. Não é? Porque se alguém grava você falando, eu vou te matar, menino, eu vou torcer seu pescoço, eu vou pegar uma... Se a pessoa grava isso e leva na delegacia, isso é ameaça, não é? Se eu encontro com você na rua e falar, eu vou te matar, hein? Eu posso até não ter coragem de matar. Mas é... Mas aí é onde a gente tenta trabalhar com as famílias o seguinte, a gente tem que falar com a criança... Não, mas é importante a gente se policiar, porque criança, ela é o quê? Ela é um espelho.
E se a criança, ela é um espelho e ela vai ser o que ela visualiza em casa, ela reproduz. Então, lá na escola, ele vai pegar um menininho, eu vou te matar. Então, quer dizer, nós, por isso que eu falo que no início, que eu falei no início, filho é nossa responsabilidade, não é? Então, a gente tem que se educar todo dia, para a gente poder educar uma criança, não é? A gente vai ser pai e mãe a vida inteira, e a gente não vai estar pronto. Até no final da nossa vida, a gente não vai estar pronto. Então, a gente precisa se policiar. Já viu aquele caso, conta até 10, conta até 1000, conta até 1 milhão. Mas não vamos colocar na cabeça da criança uma coisa que a gente sabe que é errado. Você não vai matar, então você não vai falar. Não é? Se você não vai estrangular, você não vai falar, eu vou te estrangular. Você fala, olha, eu estou perdendo a paciência com você. Vai para o seu quarto. Depois eu converso com você. E lá você vai e coça a cabeça, dá um murrinho na mesa, mas você não vai fazer isso com seu filho. E você também não vai ameaçar. O que acontece? Às vezes a gente recebe denúncia no telefone lá do Conselho Tutelar que diz assim, ó, é uma gritaria, a criança chora o dia inteiro, a mãe fala que vai matar, que vai chutar, que vai dar bicudo. Isso dá a entender que a criança pode estar sofrendo o quê? Agressão física. Quando ele vai lá, vai bater na sua porta. Às vezes você não está fazendo nada com seu filho. É só na questão que você está lá e não está conseguindo, dentro dos limites, né, normais assim, que a gente entende, fazer com que seu filho obedeça. Só que aí tem o vizinho, tem a pessoal que passa na porta, tem o medidor de energia elétrica que está passando e que está vendo aqueles gritos, aquelas ameaças. Não é? Aí você vai ter que explicar para o conselho, não bato não, eu falo, eu sou nervosa, eu grito mesmo, mas eu não bato no meu filho não. Ele é bem cuidado, ele é bem tratado. Aí o que a gente vai falar com você? Olha, então, deve ter um voluminho aí em você, então abaixa esse volume, porque uma criança que é tratada com grito, como é que ela vai reproduzir na escola? Ela vai gritar, não é? Então, uma criança que é tratada com ameaça, o que ela vai fazer nos campos que ela frequenta, que é a escola, que é o clube, que às vezes é a aula de judô, o que ela vai fazer? Ela também vai ameaçar. Então, é difícil, eu entendo que é difícil, sabe? Para você que falou comigo, eu sei que é difícil, eu entendo, sabe? Aí, o que acontece? O Conselho Tutelar... Tá, aí eu vou te explicar isso direitinho, porque isso é a dúvida de muita gente. Porque às vezes a gente vai na casa da pessoa e a pessoa fala, mas trazer um bago de arroz para mim, você não traz. Sabe quem é que garante os mínimos sociais? É uma política pública que chama Política da Assistência Social, o CRAS. Está faltando arroz na sua casa? Você tem que procurar o CRAS. Eu, enquanto conselho, eu garanto o direito. É uma coisa diferente da outra. Não está dando certo, está faltando comida lá na sua casa? Graças a Deus, a gente sabe que nós temos associações, nós temos instituições como essas, que trabalham, né, na questão social, de ajudar as famílias. A gente sabe que a cesta básica que o centro dá para vocês e para várias outras famílias é de extrema importância. Tanto que o Conselho Tutelar, nós temos uma ligação muito próxima com o centro, não é verdade? Por quê? Porque a gente está lá na ponta, eu vou lá na sua casa, às vezes para te chamar a atenção, mas eu vejo que está faltando comida na sua casa. Eu não vou fechar os olhos sobre isso, eu vou procurar, eu vou encaminhar para a Secretaria de Assistência Social. Se a Secretaria não tiver condição, porque a gente vive numa política pública tão falida, não é verdade? Que às vezes nos falta o mínimo, aí eu corro aqui para o centro. Eles são provas do que eu já venho aqui várias vezes para pegar a cesta para a família. Não é atribuição minha. Mas eu não vou fechar os olhos que às vezes o seu nervo com o seu filho é porque falta comida. É porque falta uma conta para pagar, não é? Eu também não vou fechar os olhos referente a isso, eu sei, né? Só que aí, eu, enquanto Conselho Tutelar, não é minha atribuição. Eu corro para poder pedir ajuda. Não é verdade? Aí, outra questão.
Você entendeu? Que essa questão, que às vezes a gente ouve muito isso, mesmo com o conceito de lá, para vir cá me xingar, vocês vêm. Mas para me dar um baco de arroz, vocês não vêm. Então vamos ficar claro, e eu queria que isso aqui fosse um multiplicador, tudo bem? O que vocês estão ouvindo aqui, vocês vão repassar. Porque quando a gente coloca um ser humano no mundo, a gente está colocando, né? Pensa, eu quero que meu filho seja a melhor pessoa do mundo. Eu quero que meu filho seja um exemplo. É tão bom para o coração da mãe, não é? Quando passa assim, olha lá o filho de fulano, que gracinha que ele é. Olha, educadinho. Não, tem umas notas boas na escola. A mãe fica toda inchada, não é? Porque ela está vendo que o trabalho dela está dando fruto. Não é? E é fácil. Eu sou filha de 5. Nós somos 5 irmãs, não somos ricas. Entendeu? Pai trabalhador, mãe mais trabalhadora ainda, guerreira, que saiu de casa para trabalhar quando eu tinha 10 anos de idade. Por quê? Porque ela queria estar lá, firme de olho na minha educação. Tem mãe que não pode, que tem que botar o filhinho na creche, que precisa de colocar no CMEI, porque precisa do dinheiro. A gente precisa, eu entendo. Só que a falta dele não pode ser desculpa para violar direito. Entendeu? Eu quero que vocês entendam isso. Que às vezes a falta de uma comida, uma conta para pagar, uma preocupação que a gente tem de adulto, o pequenininho, ele não tem culpa. E a gente não pode jogar para cima dele as nossas frustrações, as nossas raivas, a briga com o marido, o casamento que não está dando certo. Ele não tem culpa. Criança não é moeda de troca. Não é? Que às vezes o marido separa da mulher. A mulher sempre foi ruim, a mulher sempre queimou o arroz. Né? Sempre foi péssima cozinheira, nunca tratou ele bem. E aí ele está casado com ela há 20 anos. Aí sempre bateu nos meninos, deu uma chinelada neles lá. Aí separou dela ontem. Hoje está lá no Conselho Tutelar. Oi, que eu vim fazer uma denúncia aqui da minha ex-mulher, porque ela bate nos meninos, porque ela não faz comida para os meninos na hora certa, porque ela queima o arroz, porque os meninos ficam só na rua. Então, quer dizer, aquilo ali, ele não está garantindo o direito do filho dele, ele está vingando. Sabe por quê? Porque se ele ficou casado com ela 20 anos, e só de ontem para hoje é que ele está conseguindo enxergar as violações de direito que acontecem na casa, não é? Então, a gente tem que falar enquanto casado, olha, os meninos estão ficando muito na rua. Rua não é lugar de criança, não. Pode até ser. Mas que os seus 4 olhos, igual o meu, né, estejam lá, olhando. Porque se você está lá dentro de casa, lavando a vazia, e o menino falou, mãe, eu vou andar de bicicleta aqui na rua. Criança obedece? Quem tem filho obediente aí, levanta a mão. Seu filho é obediente? Então, seu filho é um milagre de Deus, agradece a ele todo dia. Porque a maioria das crianças não são obedientes. Ô Renata, criança mente? Mente demais, né? Tá engraçado, tem mãe que ama liou e tem que ser mesmo. A menina chega e fala, ô mãe, a professora me bateu. Aí a mãe vai lá correndo na escola, porque eu vou pegar essa professora pelos cabelos que ela bateu no meu filho. Não, gente, vamos respirar, vamos contar e falar, filho, o que aconteceu? A professora fez o quê? Me pegou pelo braço. Às vezes a professora está lá atordoada, com aquele tanto de criança, gritando, e aí ela vai chamar a atenção, e às vezes ela pega a criança de um jeito que não foi intencional. Não é? E aí a gente já sai querendo brigar, às vezes foi intencional, a gente precisa procurar os direitos também, porque não pode apanhar. Já chegou o caso no Conselho Tutelar que a mãe queria que eu resolvesse o problema, que uma criancinha de 2 mordeu a criancinha de 2. Eu vou levar para o centro socioeducativo uma criança de 2 anos, porque ela mordeu no coleguinha? O Conselho Tutelar precisa atuar nesse caso? É criança, não é? É questão da gente educar o nosso filho, filhinho não pode bater, né? Não pode morder o coleguinha, se morder de novo, a mamãe vai brigar com você, vai ficar nervosa com você, não é? Porque uma criança de 2 anos, ela não tem ciência e sabedoria que ela está fazendo uma agressão física. Então, os pais, a gente tem que pedir sabedoria, né? E nós estamos aqui no Centro Espírita, que prega, né, tantas coisas boas, né?
Então, a gente tem que entender o quê? Que a gente tem que também, às vezes, elevar o nosso pensamento a Deus e pedir sabedoria. Quer fazer pergunta? Só um minutinho. Só um minutinho. Não obedece mesmo, não, porque entra tudo o conselho tutelar, a gente vai chamar a atenção. Eu vou chamar o conselho tutelar, vai chamar a polícia para a senhora. Você não pode fazer isso. Você não pode andar de bicicleta porque é perigoso na rua. Não, vou chamar o conselho tutelar que a senhora não quer deixar eu brincar. Tudo é conselho tutelar, conselho tutelar. Um lado é bom e o outro lado prejudica a gente mesmo, com os filhos, a educação dentro de casa. Tá, deixa eu explicar para vocês então. Lembra que no início da palestra eu falei para vocês que a gente estava aqui para construir e desconstruir conceitos? Então nós vamos desconstruir o primeiro conceito. Sabe quem colocou isso na cabecinha dos meninos? É a própria família. Porque eu, enquanto conceito tutelar, eu não quero me responsabilizar pela criação dos filhos de ninguém. Se eu quiser educar filho, eu vou educar os meus. Aí o que acontece? Só que é a má interpretação da lei e a má interpretação dos serviços. Né? O conceito tutelar não está lá para poder fazer você educar seu filho da forma que eu acho correto. Eu estou lá para garantir que você não viole o direito dele. Mas aí, por exemplo, a própria família fala assim, lá o conceito tutelar, se você não me obedecer, o conceito tutelar vai te levar. O conceito tutelar vai te levar. Então você mesmo está tirando a sua responsabilidade, está passando para mim. Você. A partir do momento que o menino está desobedecendo, você fala, vou te levar lá no conceito tutelar, hein? Vou lá. Você sabe que a conselheira vai te chamar a atenção, não sabe? Então, é você que está direcionando para mim a sua responsabilidade. Já aconteceu o caso no conceito tutelar que chegou a mãe comigo e falou assim, vim cá trazer para você, não me obedece. Entendeu? Aí eu pego e falo, mas o promotor de justiça daqui da comarca de Divinópolis, doutor Casé, alguém já deve ter ouvido falar dele, né? Quando acontece isso, leva lá nele também. E fala assim, doutor Casé, eu vim trazer para o senhor porque eu não dou conta dele. Aí o doutor Casé vai e fala assim, mas você trouxe o DNA junto? Porque se for o meu, eu vou cuidar. Agora, se for seu, é você que tem que cuidar. Então, a própria família, sem querer, às vezes, delega para as instituições a responsabilidade dos filhos, a educação dos filhos. Por quê? Porque sabe que criança tem medo de conceito tutelar. Por quê? Foi eu que fiz isso? Não! É a própria sociedade. Que é quando eu falei com vocês que a gente tem que desconstruir. Nós não somos inimigos de vocês. Eu não estou lá para te chamar a sua atenção à toa. Eu não vou bater na porta da sua casa porque eu não tenho nada o que fazer. Eu vou bater na porta da sua casa porque houve uma denúncia para mim. Às vezes pode ser da sua vizinha, da sua cunhada, da sua sogra que não gosta de você, mas eu não conheço você. Eu não sei da sua vida. Eu preciso garantir o direito da criança. É meu trabalho, foi para isso que eu estou lá. Se chega para mim uma denúncia que fala que você está espancando seu filho, pode ser sua cunhada que te odeia, mas eu não sei. Eu tenho que ir lá para eu ver, não é? E se eu vejo que o menino está tudo bem, eu não vou voltar na sua casa mais. Aí você vai falar para mim, você é minha cunhada, não gosta de mim não. Aí eu vou até prestar atenção se toda vez que liga para o conselho, mulher, isso é a mesma voz. Entendeu? Porque às vezes eu atendo casos lá que é o pai. O pai mora em outra cidade. Ele aluga a conselheira da outra cidade todo dia. Mas a conselheira vai pagar para ver? Ela pode fazer isso enquanto profissional, pagar para ver? E se for verdade? E se eu recebo uma denúncia e falar, não, é a sogra dela. Aí à noite você vai lá e mata seu filho. E a minha responsabilidade enquanto conselho, aonde que fica? Eu garanti o direito dele? Então, gente, quando o conselho tutelar bater na sua porta, conta a verdade. Eu não bato, não grito, pode olhar aqui, a criança está bem, está saudável, não acontece nada aqui, declaração da escola, está frequente, pode ligar para a escola. É assim que a gente trata as coisas. A gente não tem que receber as coisas, as denúncias, as instituições, de forma bruta, assustado, nossa, o conselho tutelar veio na minha porta. Não é assim. Todo mundo sabe qual que é a sua responsabilidade com os filhos, não sabe? Mas às vezes a gente não sabe quais são os direitos da criança e do adolescente. O que eu estou aqui para dizer para vocês é que as crianças e adolescentes têm direitos inerentes que estão lá numa lei.
E que se a gente viola esse direito, ou por ação, ou por omissão, o que é ser omisso? O vizinho está lá espancando o filho, bate nele todo dia de correia, de pedaço de pau. Eu estou vendo aquilo ali, mas eu não chamo a autoridade. Eu estou sendo omissa? Estou. Porque eu estou vendo uma criança com o direito violado e eu não garanto o direito dela enquanto sociedade. Porque não está falando lá na lei que o direito da criança, ele é obrigação da sociedade também? Se eu, enquanto sociedade, eu estou vendo uma criança lá sofrendo, apanhando, todo dia, e não é correção, é agressão, porque eu quero que fique muito claro isso para vocês, tá? É agressão. Se eu vejo enquanto vizinho e fecho a porta e durmo, eu sou omissa. Entendeu? Então, a gente tem que entender o nosso papel. E entender o que é direito. Todo mundo tem um celularzinho com internet aí, não tem? Pesquisa o que é direito da criança e adolescente. É o lazer, é a educação, é o bom convívio social, é o direito à saúde. E se você está indo lá no posto de saúde, e seu posto de saúde não está garantindo o direito do seu filho, vá em todas as esferas. Mas é seu papel, enquanto mãe, garantir o direito à saúde do seu filho. Não é? Se não sai a vaga da cirurgia dele, vamos jurisdicionar a situação, mas vamos garantir o direito dele. Eu, enquanto mãe, eu tenho que garantir o direito do meu filho. Se eu não mando meu filho escovar o dente e ele não vai e eu não forço, eu estou violando o direito dele. É do mínimo ao máximo. Vocês entendem? Vocês compreendem isso? A gente não pode deixar a criança fazer o que ela quer. Ou a gente não pode ser deixado vencer pelo cansaço que o filho nos impõe. Quando eu falava com a minha mãe assim, mãe, todo mundo vai, mas eu não sou mãe de todo mundo. Sou mãe sua. Eu chorava, eu dava birra e tal, mas eu não ia. E os pais de hoje? Deixa, mãe, vai, mãe, porque... deixa. Entendeu? A gente tem que ter o poder do não para o filho. A criança precisa ouvir não. Porque na vida dela, ela vai ouvir muito mais não do que sim. Infelizmente. Não é? Aí eu pego mãe lá que o filho está com desvio de comportamento em alto grau. Porque a adolescência é a pior fase da nossa vida. A gente acha que a gente quer tudo, que a gente pode tudo. E é na hora que a gente quer. E é difícil ser pai e mãe de adolescente, não é? Muito. E aí, o que acontece? O filho está com desvio de comportamento, a gente não sabe o que a gente fez. E aí a mãe vai lá e fala, mas Renata, eu fiz tudo por esse menino. Tudo que ele quis, ele teve. Aí eu falo, o erro está aí. Eu posso ter tudo? Todo mundo vai me dar tudo o tempo todo? Todo mundo vai me tratar como minha mãe me trata? Não. Então, você tem que tratar seu filho para que ele tenha frustrações. Que ele entenda o que é não. Que quando você mandar ele ficar sentado na sua casa de castigo, pensando, ele vai sentar na sua casa, ele vai sentar na escola, ele vai sentar no curso. Porque ele está ensinado desde a sua casa que ele precisa sentar. Que ele não vai fazer as coisas na hora que ele quer, não. Que ele quer sorvete, mas agora ele vai jantar. Não é? Isso é responsabilidade com os filhos. Isso é ser pai e mãe. Eu estou aqui para ensinar vocês a ser pai e mãe longe de mim. Eu estou aqui para poder lembrar vocês que quando a gente põe uma criança no mundo, a gente está formando cidadão. Eu não quero nunca que meu filho seja um noiado que fique aqui atrás do centro. Não é? Eu não quero. Eu não quero que meu filho roube celular dos outros. Eu não quero que meu filho pare um carro andando na via lá e bote uma arma na cabeça do motorista e pegue o carro. Eu falo isso, eu arrepio, gente. A gente tem que arrepiar. A gente tem que arrepiar, porque a infância passa assim, a adolescência mais assim ainda. E o que a gente vai deixar para essa sociedade? Né? A gente tem que pensar isso todo dia. O que eu vou deixar para a sociedade? Encher a barriguinha deles é importante, mas encher a cabecinha deles e o coração deles de valores é importante tanto quanto. Não é? Porque se você faz o seu papel de pai e mãe, e que não precisa ser 100%, porque nunca será 100%, mas se você faz o seu máximo, você vai ter certeza que você está construindo um cidadão, uma pessoa do bem.
Uma pessoa que vai ajudar as pessoas, uma pessoa que vai ter responsabilidade, que não vai querer ganhar 1 milhão numa noite vendendo droga, mas vai aceitar um salário mínimo, que infelizmente é o que a gente tem no país. Não é? Eu tenho que ensinar meu filho sobre política para ele entender, para ele ser cidadão, para ele aprender a votar. Isso também é responsabilidade nossa, porque quando a gente cria um cidadão que é alheio ao mundo que ele vive, não é? A gente vai manter essa sociedade do jeito que a gente está. Pergunta ao seu filho, o que está acontecendo lá na Síria? Seu filho adolescente, será que ele sabe? É importante ele saber, não é? É importante seu filho saber que a gente vai ter uma eleição num período muito complicado que a gente vive politicamente hoje, e que quando ele tiver 16 anos de idade, que ele queira votar, que ele entenda a responsabilidade de votar, porque é do voto dele que a gente vai ter as políticas públicas que a gente reclama sempre. Não é verdade? Se falta comida na minha casa é porque a política de assistência social não funciona. Não é? Se a gente está aqui sofrendo com assalto, com roubo, é porque a política de segurança não funciona. Então a gente precisa criar cidadãos. Isso é responsabilidade nossa. Porque às vezes muitos pais querem só encher a barriguinha do filho. É importante, claro, ninguém vive sem comer. E é por isso que o centro tem esse trabalho tão maravilhoso, que é importante, digno, correto. Eu vejo essa ação do centro de uma forma extremamente humana, porque nós estamos aqui para ajudar um ao outro mesmo, não é? E quem tem mais ajuda o que tem menos. Só que a gente tem que pensar que filho é para sempre. E que a gente cria o filho para a sociedade. A gente não cria para a gente cria para a sociedade. O que eu vou mandar para a sociedade? Eu quero que vocês pensem, saiam daqui todo dia refletindo isso. O que eu vou mandar para a sociedade? Que tipo de ser humano eu vou mandar? Porque é sua responsabilidade, é sua, é minha, é dele. Filho, é nossa responsabilidade. E a gente não pode violar o direito. E se a gente vê alguém violando o direito dessa criança, agora vocês sabem que é direito violado, não sabe? Todo mundo sabe, não sabe? Então, se eu vejo alguém violando direito, eu não vou fazer nada não, porque é minha vizinha, a vida é dela. Tá, mas isso aí, se essa vizinha que eu estou vendo, chamando a atenção do menino, batendo nele, às vezes abusando dele, aí depois eu vejo no jornal que foi julgada da janela do prédio. Né? Ou às vezes eu vejo que enfiou uma injeção letal nessa criança. Vocês sabem de que caso que eu estou falando? Sabe, né? A Nardone e aquele outro menininho, como é que ele chama? Fabinho? Joaquim, né? Que a madrasta foi lá, juntou e deu uma injeção letal na criança. Será que essa criança não deu nenhum sinal que estava sofrendo violação de direito? Será que deu? Será que não deu? E aí, quem falhou na garantia do direito dele? Por isso que eu quero que vocês entendam, se eu bato na porta da sua casa, entenda que o meu foco é garantir o direito do seu filho. Porque às vezes se tivesse acionado o conselho tutelar de lá, ela não tinha caído voando lá da janela. Às vezes ele não teria sido, né, assassinado com uma injeção letal. E a gente tem que se arrepiar mesmo, gente. Porque quando a gente arrepia, que a gente está sentindo lá na alma, não é? E a gente precisa sentir mesmo. Aí, chega lá no conselho tutelar, a mãe fala assim, mas eu não vi, eu não notei que ele estuprou minha filha. Entendeu? Aí, tipo assim, é negligência da mãe. Como que você não vai ver? Tipo assim, você vai dar um banho no seu filho, vai cuidar, e você não vai ver que colocou a mão no seu filho. Isso aí é, tipo assim, questão de prisão. Entendeu? Sim. Aí a gente volta lá, todo mundo que eu acho que assistiu a novela, né? Lembra do julgamento? E a mãe se desesperava quando ela ouvia as coisas e ela foi falar dele. Aí ela foi atinar de cada detalhezinho que a filha dela deu. Não é? Mas ela achava que era implicância comprada. Por isso que a gente fala responsabilidade. Só que eu, enquanto conselho tutelar, ou o juiz, eu também acho que cabe prisão. Né? Só que aí cabe o juiz julgar. E o juiz também é homem, e ele também é falho. E aí a mãe falou, eu não vi mesmo, eu trabalho o dia inteiro, eu chegava, ela abraçava ele do mesmo jeito. Então,
Está lá, meu papel enquanto conselho é garantir e encaminhar os órgãos competentes. O julgamento, por isso que a gente fala, a gente tem que ter consciência para a gente poder botar no poder quem realmente tem capacidade. Para a gente não botar qualquer um lá no poder, para poder só porque ele é meu amigo. Quer cesta básica, gente? Corre aqui para o centro, porque ele é a instituição. Quer que ajude a arrumar a sua casa? Procura o centro, porque eles, às vezes, vão conseguir te direcionar para alguém que não vai te cobrar nada, que não vai te cobrar um voto por causa disso. Que às vezes tem gente lá na Câmara do Vereador que está discutindo até hoje sobre a questão de adolescente abaixo de 14 anos trabalhar, sendo que a gente tem uma legislação que diz que é a partir dos 14. Aí você chega lá com o vereador que fica discutindo, porque eu trabalhei com 6 anos de idade e virei gente. Beleza, mas não existia a lei. Se você discorda da lei, vamos juntar uma comissão e vamos repensar a lei. Mas enquanto existe a lei, não tem como a gente ficar batendo perna aqui, falando que com 6 anos de idade trabalhou e virou gente. Não é? A gente tem que trabalhar. 14 anos é uma idade boa para poder começar a trabalhar. Vamos educar nossos filhos a isso. Não vamos dar tudo de mão beijada para a criança, não. Para adolescente, não. Sabe por quê? Quando você dá de mão beijada para a criança, quando vira adolescente, ele quer. A criança, quando quer, você fala não, ela chora. O adolescente que você fala não e ele está condicionado a você falar sim, ele vai revoltar contra você. Ele vai bater de frente contra você. Você não nega, o traficante não vai negar, não. E a gente mora num país super fragilizado de legislação. Está difícil de arrumar emprego para adulto. Quem dirá para adolescente, não é verdade? A gente luta, a gente reúne, a gente faz comissão. Quando vocês veem, quando você tem lá, reuniu com os vereadores, é porque a gente está querendo lutar sobre essas causas. Sabe? Que é difícil. Mas se você não condiciona seu filho a ter aquele tênis baratinho, ele vai querer o caro. E aí ele não vai arrumar serviço na BC para trabalhar. E aí ele vai chegar lá, o traficante vai falar assim, entrega para mim isso aqui, que eu te dou R$100. Se ele não tiver uma formação, se ele não tiver limite, se ele não te obedecer, porque pai não tem que ser amiguinho de filho, pai tem que ser pai. Você não tem que ser amigo nem inimigo, você tem que ser pai. Não é? Então quer dizer, se você vai lá e condiciona seu filho ao sim, ao sim, ao sim, quando você não tem condição de fazer, e aí você tem que falar o não, o traficante ganha ele. E o traficante não quer saber se a idade legal para começar a trabalhar é a partir dos 12, quer dizer, dos 14. Aí ele vai pegar seu filho aos 9, aos 8, aos 10. Não é? É por isso que eu estou chamando a atenção para vocês. Responsabilidade com os filhos. Por quê? Porque quando chega na fase mais complicada da nossa vida, que é adolescente, eu já fui, você já foi, não é? Você dava trabalho para sua mãe, não dava? Todo mundo deu. Só que a minha mãe falava, eu baixava a cabeça. Sabe por quê? Porque não era medo dela, eu tinha respeito dela, porque eu sabia que o que ela me prometia, cumpria. Vou dar um exemplo daí que muitos pais não cumprem o que prometem para os filhos. Um exemplo. Só um minutinho que eu vou tomar. Menino, sai dessa rua agora, senão eu vou te botar de castigo. Aí você falou, menino, eu já te falei, entra pra dentro. E o menino entrou, aí você vai lá pra dentro de novo. Se você não entrar, você vai ficar sem internet durante 1 semana. Aí o menino entra, mas você não tira a internet dele. Adiantou? Você vai ter respeito com seu filho quando você falar, você não vai sair? Ele vai sair. Ele vai sair porque ele sabe que você não vai cumprir nada que você falou com ele. Aí, por exemplo, você vai lá e fala assim, vou te botar de castigo 10 minutos, o menino dorme lá. Está errado também. Você está de castigo 7 dias, não é 6 e nem 8, é 7. Porque toda vez que você falar com ele, ele sabe que você vai cumprir. É importantíssimo isso. É importantíssimo. Isso é responsabilidade com o filho. É evitar que, às vezes, seu filho viole o direito de alguém depois. Porque há muito adolescente que a gente vê hoje violando o direito de outras pessoas. É violando o meu celular que ele rouba. É violando o carro da pessoa que está lá financiado que ele rouba. Às vezes até pela aventura de roubar.
Nem é pela necessidade. Mas é porque está na rua, porque o coleguinha fala que é adrenalina, que é legal. E aí ele vai. E sabe por que ele vai? Porque você não está de olho nele. Porque você não está limitando ele. Que você não está garantindo o direito dele. Porque se você estiver no pé dele, ele não vai. Porque se ele falar que ele vai na casa do João e for para a casa do Pedro, vai dar 10 horas que é a hora que você marcou e vai ligar na casa do João e ele não vai estar. E você vai achar ele na casa do Pedro e vai dar umas tapas nele. E não é agressão física, não. Você está corrigindo. Entendeu? Então é assim. Agora se o seu filho fala assim, eu vou na casa do Pedro. Cadê o menino? Ah, foi na casa do Pedro. Mas então já é 10 horas. Não, a casa do Pedro é ali na esquina. O menino está lá montado na moto, roubando. E você acha que ele está na casa do Pedro. Entendeu? Então quem é pai e mãe de adolescente, gente, é o dobro de responsabilidade. Escola não enche o saco de pai e mãe à toa. Não enche. Se a diretora está chamando, falando que seu filho está dando trabalho na escola, acredite. Se ela está falando 100%, é só 50%, agradece ela. Porque ele não vai chegar aos 100%, você vai consertar ele no 50%. Entendeu? Escola não é para dar educação de pedir licença. É feio, é horroroso, gente. A gente está hoje aqui, nessa sociedade, a gente vê, desculpa, tá? Eu vou falar um palavrão, mas vocês me desculpem, é só para exemplificar. A professora fala assim, senta menina, não, cala a boca, desgraça. Você não me manda, não. Não é essa educação que a professora está lá para ensinar, não. Isso aí é erro seu. Seu filho está te refletindo. Seu filho está te refletindo. Porque se ele chama o professor de desgraça, filho da puta, está saindo, é lá da sua casa. Ou se não está saindo da sua casa, está saindo do lugar que ele está frequentando. E é você que está deixando. Então, o que seu filho reflete lá na escola é você. É o que eu falei no início. Filho é espelho. Né? Ele reflete o que ele aprende. Ah, que bonitinho, gente. Outra coisa. Eu tenho um aniversário de 15 anos para eu ir, uma festa de formatura. Vai estar todo mundo bebendo. Vai estar todo mundo dançando. Papo de adulto. É lugar de criança? Você pode até levar. Eu, Renata, não concordo. O que criança escuta? Não é patati patatá? Então leva ele na festa de criança. É festa de adulto, pede alguém da sua responsabilidade para ficar, para já não ir adultando seu filho antes da época, sabe? Não acha bonitinho sua filha ficar requebrando, não, você está erotizando ela. Você está erotizando a sua filha. Funk é a música do momento? Pode até ser, mas deixa seu filho, quando ele tiver uma consciência, que ele está só rebolando ali, ó. Que ele está só rebolando, que ele não vai cair na mão, às vezes, de um malandro, que vai fazer com ela exatamente o que a letra da música diz. Né? Rede social. Filho tem que ter senha no telefone? Menina novinha tem que ter Facebook? WhatsApp? Se precisar de conversar com você, compra aqueles pequenininhos assim, ó, que só liga e atende. Que você só precisa falar, não é? Porque não falou na novela também, que a moça conheceu o delegado lá, não foi nas redes sociais? A novela está aí para ensinar. Não é só para nos entreter, não. Tem muita coisa boba que a novela ensina, mas essa vez ela até acertou. Ensinou coisa que valeu a pena. Entendeu? Porque o que acontece? Lá na rede social, seu filho está quietinho, que paz, hein? Eu vou lavar vazia direitinho. O menino está lá socado no quarto, mexendo no celular, no computador. Não, que sossego. A melhor coisa que inventaram foi o telefone. Às vezes ele está lá conversando com um abusador. Às vezes ele está marcando um encontro para depois da aula. E aí depois? Aí viola o direito, quando você está lá tem que entrar. Não é? Aí o abusador tem que ser responsabilizado, mas você também tem. Você também tem que se responsabilizar. Porque foi você que não vigiou. O filho tem que mexer no celular sozinho. E ainda a gente fala de outras questões. Quantas crianças a gente está vendo, que eu vejo, que chega no conselho lá com os bracinhos tudo retalhados. Estou falando coisa aqui que nunca ninguém ouviu falar? Sabe o que eles falam para mim? Me alivia. O primeiro corte dói, o segundo dói, o terceiro me alivia. Seu filho está lá com um monte de questão psicológica, às vezes psiquiatra, às vezes sofre bullying na escola e você não entende.
Aí seu filho está de moletom, blusa de manga comprida, é moda. Não é, gente, não é. A gente tem que prestar atenção, porque quando começa a se cortar, já está gravoso. Já precisa de atendimento psiquiátrico. Vocês sabiam? Que quando seu filho começa a se cortar, já no psicólogo já não resolve. É psiquiatra. Escola é lugar de bullying. Eu sofri. Meu nome, hoje eu falo com alegria, tá? Renata Antônia. Mas na minha época de escola, era normal, ela era Larissa, Fernanda, Antônia, era nome de velho. Né? E eu era isso aqui, ó. E isso aqui, ó. Aí, para poder fazer aquele bullying bom, eles me chamavam de Tonhão. Que é uma coisa no aumentativo, né? E eu era isso aqui e isso aqui. Então, aí eu sofria. Mas eu tinha liberdade para falar com a minha mãe e com as minhas irmãs. Minha mãe falava, seu nome é bonito. É o nome que sua avó escolheu. Você não tem que ligar para eles, não. Porque aí minha mãe foi desconstruindo isso. Hoje, se você for procurar lá na minha rede social, é Renata Antônia, eu falo Renata Antônia tranquila, ele falou tranquilamente, né? Eu não bati no você, né? Por quê? Porque a minha mãe me ensinou a me aceitar. Então, a gente também tem essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos a se aceitarem. Seu filho tem uma deficiência física, não esconde seu filho, não. Não superprotege ele, não. Mostra para ele que ele vai sofrer bullying, que alguém vai olhar para ele diferente. Mas que ele não é, ele é diferente sim. Sabe por quê? Porque todos nós somos diferentes. Se ele é deficiente físico, eu tenho uma outra questão, o filho da outra tem uma outra questão. Então, aprenda. Agora você fala, eu tenho um filho negro, sou neta de negro, com muito orgulho. Entendeu? Seu filho é negro. Aí lá na escola coloca o apelido nele, você fala, tem orgulho, meu filho? É a sua cor mesmo. Não responde. Agora você fala, se te chamar de crioulo, você vai lá e mete um bicudo. Você está incitando a violência, você não está educando seu filho. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês, ter filho é a da maior bênção, mas é a da maior responsabilidade. E é importantíssimo a gente, quando a gente quer engravidar, a mulher principalmente, porque o homem pode pedir o filho quantas vezes ele quiser, mas a maternidade nos pertence, não é? Se eu não quiser, meu marido pode dar birra no chão igual uma criança que eu não vou dar, né? Então, nós mulheres, nós temos essa responsabilidade. A gente tem que pensar assim, como eu vou ser? Os meus conceitos, o que eu vou repassar para essa criança? Trocar ideia com o seu marido, como é que nós vamos ser enquanto pais? Porque o bebezinho, o nenenzinho, ele cresce, ele vai começar a te dar trabalho logo quando ele sai da barriga, não é? Então a gente não pode muito fantasiar e colocar tão grandiosamente a questão da maternidade, da paternidade. A gente tem que ver na realidade. É difícil, é duro e é para sempre. Filho não é para a gente postar em rede social. Não é para fazer newborn. Que gracinha lá o bebezinho, a fotinha. Não. Aquela fase de bebê passa rápido. Bebê é 1 ano. Criança é até os 11 anos e 12 meses. Adolescente dos 12 aos 18. Adulto para o resto da sua vida. Não é? Então a gente tem que entender que é nossa responsabilidade. Eu já atendi um caso no conselho que a mulher estava entrando para o 11º filho. Com uma situação vulnerável, mas muito vulnerável. Ela é desempregada, o marido desempregado, os meninos tudo passando necessidade. E eu falei com ela sobre o planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? Deus vai dar tantos filhos quanto a gente pedir e a gente puder. Mas será que eu posso me responsabilizar por todos os filhos que Deus quiser me dar? Será que eu tenho condição de criar todos os filhos que Deus quiser me dar? Então, a gente tem que pensar no planejamento familiar. Eu posso garantir o direito à educação, ao lazer, à saúde, para 10, para 11 ou para 1? Se eu sei que eu vou conseguir garantir todos os direitos inerentes no ECA para um filho, é melhor ele ser um filho sozinho do que a gente ter 10, 11, que passa todo mundo fome, que eu não vou conseguir olhar tudo na rua, que um traficante vai conseguir pegar. Não é? Então, isso também é responsabilidade. Quando a gente planeja. Aí sabe o que ela falou comigo? Ela já não estava mais com o pai da gravidez. Aí eu falei, mas a senhora não pensa em planejamento familiar
em ligar em alguma questão. Não, porque agora eu arrumei um namorado e ele não gosta de mulher ligada. Então a importância da vida dela não era os filhos, era o namorado que às vezes queria ter um filho, mas ela já tinha 11. Não é? Então a gente também tem que ter essa responsabilidade, saber quantos filhos eu posso ter, isso também é responsabilidade. É na China, né, se eu estiver errado alguém me corrige, que você não pode ter lá um certo limite de filho, porque o governo vai atrás de você e ele te multa. Por quê? Porque lá é uma questão já de quantidade, não cabe mais gente, não é? Então o governo entrou até na nossa decisão. Por que aqui no Brasil a gente também não pode repensar, sem mesmo que esteja uma força maior de Estado, por que a gente também não pode pensar no que vai ser melhor para os nossos filhos? Ah, arroz e feijão, minha avó criou todo mundo, mas hoje não se vive só mais com arroz e feijão, né? Então, o planejamento familiar também é uma responsabilidade com os filhos, tá bom? O que mais que eu posso falar com vocês? Reforçando a questão de violação de direito. Eu queria deixar um dever de casa para vocês, sabe? Um dever de casa mesmo. Todo mundo tem internet em casa, no telefone, não tem? Pesquisa no ECA. O que é direito? O que é direito do seu filho e do adolescente, da criança, do seu filho? E aí você vê se você está praticando todos. Às vezes eu nunca vou bater na porta da sua casa, mas às vezes você mesmo vai ver que você está violando o direito do seu filho. Muda, conserta. Sabe por quê? Para você depois não ficar chorando em cima de um filho que está com um tiro na cabeça. Sabe por quê? Nós lá no conselho, a gente até criou esse hábito. Quando um adolescente morre, normalmente a gente pesquisa se o caso dele era acompanhado lá. Se a família já foi chamada lá por algum motivo. E eu não vou falar para vocês que é 100%, que a gente não pode generalizar, mas é 99% são acompanhados. Alguém falhou. Alguém falhou. Para esse adolescente estar lá no jornal super com um tiro na cabeça, alguém falhou. Às vezes foi a escola que falhou, às vezes foi a família que falhou, às vezes o poder público não agiu e eu deixei ele não agir, né? Então, quando eu falo para vocês que vocês têm que ser leoas, não é leoas para poder ir lá e bater boca com a vizinha que furou a bola do seu filho, não é ser leoa para bater a boca com a diretora que às vezes deixou ele de suspensão fazendo um exercício na biblioteca, é ser leoa na garantia do direito dele. Vocês entenderam? Então, quando a gente é leoa para garantir o direito do filho, a gente está certo. Tá? Porque direito violado não pode. Não é o Estado, nem a sociedade, tão poucos pais que têm direito a violar o direito de uma criança. Então, como dever de casa, eu queria deixar para vocês isso. Pesquisa. Quais são os direitos inerentes a uma criança? Pesquisa lá, quais os direitos prescritos no ECA? Quais os direitos em criança e adolescente no ECA? Vai abrir um tanto de artigo. Pesquisa lá. Eu não vou falar para vocês, não. Já chutei alguns aqui, já falei alguns. Mas eu quero que vocês vejam isso. Que vocês debrucem e estudem isso. Porque é papel de vocês. Porque quando eu vou fazer um concurso público, eu não tenho que estudar, debruçar sobre o assunto. Então, quando eu quero ser pai e mãe, eu também tenho que debruçar sobre o assunto de como ser pai e mãe. Entendeu? Porque aí eu vou ter responsabilidade. Então, eu queria que vocês, tivessem compromisso com os filhos de vocês. É castigo de 5 minutos, é 5, não é 6. Não deixou ir para a rua, deixa ele chorar na sua cabeça, deixa. Você resolveu ser mãe, você sabia que ele ia chorar na sua cabeça, deixa ele chorar. Deixa ele chorar, porque se você não quer choro de criança na sua cabeça, não tenha criança. Falou não, é não. Precisou de falar não 1000 vezes, é 1000 vezes não. Você pode até evitar de falar assim, não, 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 até dar 1000. Você fala, fulano, é 1000 vezes não. Conta os 1000 de não. Quando chegar no 1001, você vem cá que eu vou falar para você mais uma parcela de 1000. Não é? É não, é não, é não. Deixa eu ir, não. Posso brincar na rua? Agora não, porque eu estou lavando vazia. Agora não, porque eu estou vendo novela, que seja. Mas não assiste novela e deixa seu filho ir para a rua, não. Não vai assistir seu programa preferido, não deixa seu filho na rua sozinho, não.
Às vezes você larga o programa porque você está assistindo, ou a vazia para lavar, ou o que seja. Deixa ele andar 1 hora de bicicleta na rua, andou, teve o gostinho, vai para dentro. Quem aqui já viu galinha com pintinho? Você já viu algum pintinho solto sem a galinha? Não. A galinha está sempre com os pintinhos dela. Por que a gente, enquanto responsável, não vamos estar junto dos nossos filhos? Alguém aqui tem dúvida sobre direito violado, gente? Alguém queria perguntar alguma coisa? Ficou claro? Vou decorar o rostinho de todo mundo, hein? Se eu tiver que bater na porta e falar, não ficou claro? Não. Porque você está violando. Ficou claro, gente? Vamos proteger nossos filhos. Né? Daqui a pouco, em maio, dia 18 de maio, é a caminhada de todos contra a pedofilia. A pedofilia não, porque a pedofilia, eu queria até explicar isso para vocês, faz parte de uma sequência de doenças psicológicas, psiquiátricas, sabe? Que a gente chama de parafilia. Tem gente que tem a parafilia, por exemplo, que tem o desejo por manter relação sexual com o defunto. É a necrofilia, é uma parafilia. A pedofilia é quando a pessoa sente desejo por criança, é uma doença também. Nem todo pedófilo é abusador. Ele pode até ter o desejo, mas ele segura a doença dele. Às vezes, o que abusa a criança não é pedófilo, não. Às vezes é um safado mesmo, um sem vergonha, não é? E a gente precisa garantir nossos filhos, o direito dos nossos filhos dessas pessoas. Até quando seu filho pede para brincar na casa do João, você conhece o pai do João? Você conhece? É exatamente quando eu falo, você não tem que deixar seu filho ir aonde ele quer, nos lugares que você não está. Seu filho quer brincar na casa do João? Aí você pensa assim, mas não conheço esse João, você vai deixar? Não vai deixar, porque aí você vai estar protegendo seu filho. Dia 18 de maio desse ano, vai dar numa sexta-feira, tem a caminhada, todos contra a pedofilia. Todo mundo da rede de proteção, a criança e adolescente vai estar lá, gritando não a isso. Gritando não, conscientizando. Você precisa conscientizar seu vizinho, você precisa conscientizar sua amiga, que é importante conversar com a sua filha. Você tem que explicar à sua filha o que é as partes íntimas do corpo dela. Por quê? Porque se a gente encostar a mão, ela vai chegar e vai falar com você. Falar, mãe, deixa eu falar uma coisa para você. O irmão mais velho do Pedro colocou a mão aqui em mim, ó. É onde entra também a responsabilidade da gente conversar com os nossos filhos. Tem coisa que a gente fala, não, menino, ó, não é coisa de você saber, não. É coisa dele saber, sim. Você tem que falar, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui, ó, eu falo isso no conceito telar quando eu atendo as crianças. Você sabia que a gente tem 4 partes do nosso corpo que é só nossa? Por isso que chama de íntima. É nossa. Né? Então, ó, é aqui para as meninas, é aqui atrás, aqui no meizinho da perna. Quando alguém diferente encostar a mão em você, nessas partes que são só nossas, que não é a mamãe, né? Às vezes a gente conversa assim com a criança, conta para mim. E aí a criança vai ter liberdade de te contar, sabe por quê? Porque o abusador fala assim, ó, se você contar, eu vou matar sua mãe e seu pai. Eu vou te bater, eu vou fazer... Ele sempre ameaça. Mas você tem que ser mais forte do que o abusador na questão da confiança. Ele vai por medo. Você tem que ir por confiança. Entendeu? Então, acho que eu vou finalizar, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Eu espero ter contribuído muito com vocês. Espero do fundo do meu coração mesmo. Tá? Eu queria agradecer vocês e dizer que a missão é difícil mesmo. Mas que se a gente tiver responsabilidade, se a gente quiser, se a gente debruçar em cima do que é o direito dos nossos filhos, nós vamos vencer, nós vamos ser grandes pais. Obrigada.